Seja bem-vindo ao Transcomunicação com Diego Schirmer. Aviso: todos e quaisquer comentários ou opiniões expressados pelos entrevistados, convidados ou integrantes do podcast Desocultados são de responsabilidade individual dos mesmos. O objetivo dos episódios é promover a diversidade de opiniões e pontos de vista, mas sempre prezando pelo respeito e não admitindo qualquer tipo de preconceito. Olá, ouvintes. Bem-vindos ao spin-off do podcast Desocultados. Eu sou o Diego Schirmer e nesse programa a gente pretende entrevistar pessoas que julgamos dentro do meio do Desocultados importantes para o meio de religião, ocultismo, magia, ufologia e afins. É uma novidade que a gente está começando em parceria, eu e o Diego, com o pessoal do Desocultados. Vou ser o condutor do bate-papo e sempre que possível a gente vai contar com os seus já conhecidos hosts, o Gustavo e o Wellington. Deem oi, Gustavo e o Wellington, por favor. E aí, pessoal, hoje estamos aí só de convidados. Somos convidados, quem é o host principal hoje é o Diego, né? Nosso padrinho do O podcast. padrinho do podcast. E como programa inaugural, a gente tem a presença de uma das referências brasileiras em ufologia científica, e sendo humilde brasileiro, educador, divulgador de cultura nerd, e é uma presença bem celebrada em vários podcasts que vocês encontram pela podosfera. Carlos Alberto Machado, tudo bom, Carlos? Tudo bem, obrigado pelo convite, Diego, Gustavo e Vargas, né? Fiquem à vontade para me perguntar o que quiserem. Vamos lá, então. Beleza. Estamos honrados com a sua presença. A honra é minha de estar aqui. Carlos, para começar, por favor, eu vou pedir para tu, provavelmente uma pergunta que já te fizeram várias vezes, mas eu vou pedir para tu contar um pouco da tua história para nós, mas não só no meio ufológico, tá? E aí depois que tu contar para nós um pouco de quem é o Carlos, bem Marília Gabriela, né? A gente quer saber como que tu entrou no meio da ufologia, dessa pesquisa paranormal, desse tipo de assunto. Então, tudo começou quando eu tinha uns 13 anos. Eu comecei a me interessar, acho que até antes, sabe? Eu me interessei muito por ficção científica que passava na televisão. Minha época não tinha quase novela na TV. Então a Globo, inclusive, passava muitas séries. Turno do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Jornada nas Estrelas, que foi o coqueluche da época. E eu me alugava muito com ficção, sabe? Eu gostava muito disso. Achava que o futuro ia ser isso e tal, né? Quer dizer, ainda acho que tem muita coisa ali que a gente vê. Agora eu virei um estudioso de ficção científica, então eu sei que tem ficção científica utópica, distópica, enfim. Eu puxo um pouco para um, puxo um pouco para outro. Tô aprendendo muita coisa com o tempo. Mas quando eu era criança eu gostava muito disso, né? E isso veio vindo comigo, nunca larguei. E no meio dessa ficção científica, de todos desse mundo da imaginação, eu acabei me deparando com uma fotografia de um disco voador numa revista que minha avó tinha. Ela morava em Joinville, Santa Catarina, e eu visitava ela sempre nas férias. Aí um dia eu vi essa foto e me chamou a atenção. Era uma foto de urna de um disco voador, acho que da Barra da Tijuca. E aquilo ficou comigo encasquetando e tal, e eu tinha costume de fazer perguntas, né, na minha família, na hora do jantar, que a gente tinha horário para isso. Quando eu perguntava alguma coisa, ou meu irmão perguntava, a família em consenso costumava responder e responder uma coisa meio parecida. Foi a primeira vez que eu toquei num assunto que eles não souberam o que dizer. Aí eu perguntei sobre a fotografia do tal do disco voador, e ficou aquela coisa no ar, assim. O meu avô falou que acreditava, que aceitava isso, porque ele já tinha visto. Minha avó falou que não, que Deus não permitia vida fora do planeta. A minha mãe achava que era possível, e ficou aquela dúvida, né? O meu irmão era menor que eu, também não sabia o que dizer sobre isso. E eu fiquei tão curioso que eu comecei a
a coletar material sobre isso, ir atrás de recortes de revista, você montar uma espécie de material pedagógico em relativo à ufologia. Só que, assim, era só eu que fazia isso, era muito estranho. Então eu chegava na escola com aquele material na pasta embaixo do braço, mostrava para os meus colegas, eles ficavam olhando e ficavam dizendo, esse cara deve ser maluco, né? No mínimo. E tanto que o meu apelido na época era Carlos UFO. Porque o pessoal achava esquisito, né? Por que eu me interessava tanto por esse assunto quando os outros não se importavam tanto com isso? Aquilo me deixava muito curioso, sabe? Eu sempre estava lendo, procurando, indo atrás. Só que eu ainda não tinha idade para... A biblioteca lá em Curitiba, na época, era dividida em 2 departamentos. Um era infantil e o outro era adulto. O adulto você só podia frequentar depois dos 16 anos. E eu tinha menos que isso. Então eles não me deixavam entrar na parte adulta, onde estavam os livros de ufologia. Eu não tinha acesso. Eu ficava muito louco da vida com isso. E quando tive acesso, quando cheguei nos 16 e consegui entrar na biblioteca, aquele setor, eu fiquei decepcionado, porque a maioria dos livros eram velhos, década de 50, e estavam todos recortados. As pessoas que usavam aqueles livros, usavam para fazer trabalho escolar, etc. E acabavam recortando as fotografias, tiravam os desenhos, riscavam, enfim, estragavam mesmo os livros e a gente acabava não tendo acesso a muita informação por conta disso. Tudo truncado, né? Não existia internet, você dependia de bibliotecas para você poder saber alguma coisa. Então era bem difícil nesse sentido. Mas o tempo foi passando, eu continuei pesquisando, continuei estudando, a princípio mais assim a título de curiosidade, coletando material de revistas e tal, lendo alguns livros, e até que eu conheci um grupo de ufólogos lá de Curitiba, o Luiz Carlos Soriano Júnior e Tomé Sabag Filho, eram 2 pesquisadores na época. Tinha um grupo, eram 2 grupos, era o Cefai e o Agartha de Pesquisas. Aí eu entrei nesses grupos, né, participei com eles, fiquei um bom tempo fazendo ufologia com eles, mas chegou um momento que eu achei que não era mais o caminho que eu queria tomar, participar de grupo deles, e eu quis montar um grupo próprio e criei o CIPEX, Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica, que existe até hoje. O nosso portal de divulgação é o portal Fenômeno, que o Jackson Camargo toca, né? E ele é o meu braço direito nesse sentido, né? Ele tem sempre levado à frente a ideia que o CIPEX tinha já na época, que era sempre pesquisar ufologia e coletar, fazer um levantamento histórico de dados sobre ufologia e não deixar as coisas serem esquecidas. E é o que ele tem feito lá naquele portal, né? O portal tem bastante material interessante. O CIPEX, ele é um dos meus sites preferidos desde que eu ouvi falar, na verdade. Muito material até de menos conhecido, né? Tem bastante coisa que não é tão popularizada, porque no Brasil a gente tem uma questão de ufologia que ela acaba para o grande público se resumindo a alguns casos mais emblemáticos, né? E o CIPEX, ele tem uma coisa muito legal, que ele tem assim, um catálogo de pesquisa de casos que é absurdo, né? E quando mais novo, eu por influência, curiosidade, por influência do teu trabalho e por influência do CIPEX, nós criamos um grupo, o Geopar, que era o grupo de estudos ufológicos do Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, né? Assim, uma das coisas que mais nos guiava nessa época era quando a gente ouvia alguma entrevista tua, alguma coisa nesse sentido, e a gente via essa seriedade e esse respeito pela questão de pesquisa científica da ufologia. Mas desculpa te atrapalhar, pode continuar. Não, então, essa seriedade a gente consegue porque você vai aprofundando o tema, vai aprofundando o assunto. Como eu sempre apreciei o assunto desde aquele período, né? Eu fui sempre estudando e lendo mais, e depois, com o tempo, até escrevendo artigos para a revista UFO, né? A revista UFO não existia nesse período ainda, né? Eu tô falando de um período bem antigo. Então, no começo, era a revista OVNI e Documento, que era de uma ufóloga lá do Rio de Janeiro chamada Irene Grank, que já faleceu. E ela que trouxe a primeira revista ufológica aqui no Brasil. É muito difícil conseguir a OVNI e Documento. Eu já consegui algumas em sebos, mas mais lá no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui para o sul é mais complicado. Mas no sebo virtual, lá no estante virtual, pode ser que apareça. Vale a pena, são 8 números da revista. Também tem alguns casos ali bem conhecidos e outros nem tanto, como você bem colocou, né? Que a gente também procurou colocar no site do Fenômeno. E Dona Irene, ela influenciou muita gente, tanto que o Gevar, que foi o criador da revista UFO, na época, Ufologia Nacional e Internacional, era outro nome, né? Depois que virou revista UFO.
ele foi influenciado pela Ordem do Documento também. E aí no Rio Grande do Sul teve uma revista também chamada Disco Voador. Também saíram 7 números apenas, uma tentativa também baseada na Ordem do Documento da Dona Irene. Também não vingou, não foi para frente, parou ali. E existem vários grupos que fazem boletins, né? Faziam boletins na época, alguns ainda fazem. Tem o UF Informe, do Calandra, que agora está em São Paulo, que continua saindo até hoje. Nem sei em que número que está, mas ele com certeza deve estar perto dos 2000, número 2000, né? Porque ele já fez bastante coisa. E tinha um boletim muito bom chamado Sociedade Brasileira de Estudos sobre os Discos Voadores. Era de um médico chamado Walter Biller, do Rio de Janeiro, já faleceu também. Ele para mim fez o melhor boletim ufológico de todos os tempos, né, aqui no Brasil. Era muito bom. Ele era bem, assim, ele tentava ser o mais científico possível. Ele era médico, né, usava metodologia nas pesquisas e divulgava nos boletins que estão disponíveis em muitas bibliotecas do Brasil. Ele distribuía para as bibliotecas do Brasil. Algumas perderam esses boletins, outras ainda têm alguns números, né? Eu tomei o cuidado de fazer um levantamento desses boletins, escaneei todos eles, são mais de 1.600 páginas, escaneei uma por uma, já há alguns anos, e disponibilizei no site Fenômeno, no portal lá. Se você entrar no nosso portal, você vai ver que está lá disponível essas 1.600 páginas, todos os boletins com índice, com sumário, com tudo, com todas as fotografias, com uma qualidade bem boa em PDF, suficiente para, se você fizer uma cópia, você vai fazer uma cópia idêntica ao original. Eu vou pedir para os meninos, se possível, deixar esses links na publicação, né? E também no decorrer os links que forem surgindo na conversa também. E aí você que está ouvindo pode dar uma olhadinha depois, se possível, no site. Visitem o site dos Ocultados, onde vai ter esse. Não, essa questão dos boletins é uma das coisas que mais me impressionou. O Fenômeno, ele tem sido nossa fonte aí principal para os nossos podcasts. Quando a gente trata de ufologia, tem sido sempre lá nossa base para conseguir as informações, né? Então é realmente um site muito completo, né? E essa parte dos boletins tem também de outros países, né, Carlos? E assim é uma das partes mais incríveis assim do site. Então, depois com o tempo o Jackson ele conseguiu boletins de outros países, o Jornal do Mistério da Itália, tem o InfoSpace da Bélgica, Lumières dans la Nuit da França, Luzes da Noite, né, é um dos meus preferidos, é uma revistinha, todos eles têm formato de revista, na verdade. Esses são os principais que eu me lembro, assim, que eu me recordo, que saíram bastante, muitos deles já não existem mais, né, infelizmente. A qualidade deles era muito boa. Nossa, o Luzes da Noite, o Lumières dans la Nuit, francês, ele era editado em papel couché, pra vocês terem uma ideia. Capa colorida e o conteúdo preto e branco, mas era um nível, assim, de excelência, sabe? Eu ficava babando, então. E tudo isso aí me influenciou bastante. Como eu fui para a academia, eu acabei trazendo a metodologia comigo, né? E quando eu faço pesquisa ufológica ou do insólito, eu procuro usar a metodologia, né, sempre que possível, para o pessoal ver a seriedade que o fenômeno existe, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu já vi algumas vezes, disco voador mesmo, né? Eu já vi um objeto em formato de disco, aquilo me marcou muito e eu percebi que era para mim ver e não registrar, porque eu não consegui registrar na época, também não fiquei tão frustrado, mas serviu para mim. Se eu tinha alguma dúvida, eu deixei todas elas de lado naquele dia e eu percebi que a coisa era muito séria, que ela vale a pena ser estudada com bastante cautela. Eu sempre recomendo, né? Não é qualquer um que consegue pesquisar isso, porque às vezes as pessoas ficam com medo, não conseguem nem dormir direito à noite, né? Mas eu, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Eu sempre consegui fazer minhas pesquisas e publicar meus livros ou divulgar minhas matérias, tanto no site do Fenômeno quanto na revista UFO, né? Dentro do meio ufológico, você encontra muito preconceito, assim, na questão dos outros cientistas em outras áreas, né? Tem muito preconceito ainda ou isso está acabando? Olha, diminuiu bastante. A questão é, quando a pessoa te conhece, se você chegar falando que é ufólogo, naturalmente vai haver um preconceito já de cara. Mas quando você fica quieto, como eu fiquei aqui na minha universidade, né? Levou alguns anos, eu fiquei na minha, e depois aos poucos as pessoas vão te conhecendo, vão vendo o teu tipo de pesquisa na área mesmo, né, que eu faço de educação, vão vendo que eu faço pesquisa séria, e depois com o tempo você acaba
mostrando para eles, né, esses outros trabalhos na área esotérica, na área de ufologia, e daí o pessoal começa a ver que tem coisa séria, né? Não é todo mundo que se importa muito com isso, mas alguns olham com outros olhos, né, pelo fato de conhecerem antes de saberem que você pesquisa o fenômeno. Mas o preconceito ainda existe, sim. Ele não é tão forte como era antes, né? Antigamente era pior. Agora parece que tem mais cientistas com cabeça aberta, porque acho que tem muita gente que anda vendo também, né? Eu conheço um astrônomo, dois astrônomos que são amigos meus, e um deles eu tenho certeza que já viu. Ele já me afirmou isso várias vezes. Só que ele ainda tem medo, né? Tem receio de falar publicamente. Mas ele sempre me ajuda aqui nas questões de física, né? Ele já foi pesquisar comigo também. E ele já viu no telescópio, pra vocês terem uma ideia. Então, a própria internet também, acho que ela abre uma possibilidade de abrir um pouco a cabeça das pessoas. É verdade. Pelo acesso. E aí entraria, no caso, na minha segunda pergunta para ti, no caso, a terceira pergunta para ti aqui, que ela envolve um tópico um pouquinho mais polêmico, mas, né? Que hoje, né, a internet, enfim, todo esse acesso, ela também trouxe essa questão de pós-verdade, assim, né? A gente tem uma questão de que as pessoas acreditam no que elas querem, e isso traz também uma abundância absurda de fake news, uma abundância absurda de desinformação e de montagem. E aí vem a minha pergunta, que é assim: como é hoje tu ser um divulgador de ufologia científica? Entra também um pouco na pergunta do Vargas, né? Num momento onde a gente está passando por uma inundação de fake news, de montagem, de notícias que parece que muitas vezes vêm mais para ridicularizar a coisa do que para informar, né? Qual que é o tipo de dificuldade e como que tu trata desse tipo de questão, assim, mantendo toda essa seriedade que tu sempre consegue manter? Claro. Eu tenho observado isso que você falou, e realmente existe, né? Principalmente na imprensa. Na época do Chupacabras, por exemplo, em 97, eu lembro que eu mesmo tinha minhas dúvidas com relação a esse fenômeno. Até 96, mais ou menos. Eu tinha ouvido falar dele na revista UFO, nos casos que aconteceram em Porto Rico, que foram os primeiros, né? Com esse título, né? Chupacabras. E eu achei que o pessoal estava exagerando, que isso não existia, que era besteira e tal, até porque estava longe, né? De onde eu estava. E de repente começou a aparecer a 25 km de Curitiba. Aí eu achei aquilo muito estranho. E eu pensei, não, eu vou dar uma olhada, porque eu fiz biologia, não tinha me formado, mas eu sabia diferenciar mordedura de animal de alguma outra coisa que não fosse isso. Resolvi dar uma checada. E fui até o local para dar uma olhada e percebi que os animais eles estavam sendo atacados por uma criatura que não era um animal suarana, enfim, os animais que estavam sendo acusados pela imprensa oficial. Quando eles procuravam algum veterinário do governo, eles falavam isso. E daí, como eu notei que a imprensa estava fazendo muito sensacionalismo em cima do assunto e queriam fazer mais ibope, eu fiquei quieto. Eu pensei, eu vou pesquisar, vou lá nas chácaras, vou analisar os casos, vou procurar veterinários para me ajudarem, que foi o que eu fiz, porque foge da minha alçada, fazer necrópsia, né? E consegui a ajuda de 3 veterinários na época. Então, aos poucos, eu fui fazendo minhas pesquisas calado, quieto, sem falar com a imprensa, sem me meter a dar entrevista. E isso durante o ano de 97. Eu fiquei praticamente todo ano fazendo pesquisa, viajando quase todos os dias atrás de material. Quando findou o ano de 97, 98, que já não se falava mais tanto sobre isso, eu comecei a escrever meu livro. Eu também fiz um documentário na época, né, Dossiê Chupacabras. Depois escrevi o livro. O documentário era para sair antes, mas eu acho que foi o contrário. O livro acabou saindo em 2000 e o documentário deve ter saído, acho que uns 2 anos depois, uma coisa assim. O livro ficou com 362 páginas e ele é bem compilado, tá? Tem mais de 60 páginas, 60 ilustrações e todas elas relacionadas ao que a gente mostra. Eu dividi o livro em 3 partes. E aí, quando o livro ficou pronto, eu comecei a falar sobre isso, né, na imprensa e na mídia. Mas aí a chacota já tinha crescido, né? A ridicularização com relação ao assunto, ela tinha crescido muito. Como eu estava sozinho nessa, né, de pesquisar os chupacabras aqui no Brasil, acabei fazendo um trabalho sério, claro, vocês perceberam isso, mas ele não é muito conhecido. Eu fiz 1000 exemplares, então são 1000 pessoas que tiveram acesso, e tirando essas 1000, provavelmente muitas guardam o livro na biblioteca e às vezes até esquece que leram, ou leram só uma vez, se é que leram, né?
outros emprestam livro para mais gente, algumas bibliotecas receberam exemplares que eu distribuí também, né, nas regiões onde eu viajava, onde eu pesquisei. Tentei divulgar o melhor possível. Então, quem consegue ler o meu livro percebe a seriedade do assunto e respeita o meu trabalho. Naturalmente que quando a pessoa escuta sobre mim e fala, o fulano pesquisou chupacabras, aí eles acham que eu perdi meu tempo, porque não conhecem o meu trabalho. Então, quem realmente está interessado e vai atrás e lê sobre isso, acaba vendo que existe alguma coisa séria ali. Mas, se a pessoa não tem interesse, né, e como um assunto ficou muito ridicularizado, a maioria acaba indo mais pro lado da gozação, da brincadeira, né, e eu me acostumei com isso, né, eu não me importo muito se alguns amigos até chegaram a brincar comigo, mas eu simplesmente ignoro e deixo pra lá. Né? A gente também tem que saber levar na esportiva, porque se eu tivesse no lugar dele, talvez eu agisse da mesma forma, não sei. Como eu falei para vocês, em 96, quando eu ouvi falar sobre chupacabras a primeira vez, eu também tinha minhas dúvidas. Então, eu não posso culpar as outras pessoas da ignorância delas. Né? Sim. Se elas não leem, não vão atrás, elas não são obrigadas a saber se existe ou não. Né? O livro eu mesmo só consegui comprar ele pela Amazon e edição online, né? Só e-book mesmo, edição digital. E eu devo ter lido ele umas 3 vezes já. Eu até tenho uma curiosidade em específico sobre esse livro, sobre uma coisa que comenta nele, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho, quando eu entrar mais profundamente na questão do chupacabras, tá? Ok, tudo bem. E além da ufologia, assim, só dando um passo para trás, na verdade, eu tenho também uma outra curiosidade, que eu acredito que seja do pessoal, que tu teve alguns contatos com a questão de pesquisa de fenômenos supranormais, paranormais, falando da forma mais leiga possível, né, no caso de parapsicologia. Até tem um podcast que tu participa, se eu não me engano, do Anticast, que tu comenta sobre um parapsicólogo com o qual tu teve alguma pesquisa em conjunto. Eu não sei se foi no Anticast ou se foi no Nerd Express, né? E aí eu queria também te perguntar, se tu tens pesquisas nessa área de parapsicologia, principalmente que caso dentro dessa área te chamou mais atenção para tu contar para nós? Na verdade, eu conheci um professor chamado Carlos Roberto Tinoco. Ele trabalhava na época na Faculdade Espírita, ele era o coordenador do curso de parapsicologia. Isso, era um curso livre, né? Ele não era um curso reconhecido pelo MEC, eles chamam de curso livre. Curso de yoga, curso de parapsicologia, são cursos alternativos. Eles são puxados, eles exigem de você academicamente. O curso de parapsicologia, para você ter uma ideia, ele tinha duração de 5 anos. E eles faziam também curso de especialização, que eu cheguei a fazer em parapsicologia, que daí a duração é de menos tempo. Você pode ser formado em qualquer curso, você tem, como o curso é livre, você pode fazê-lo. E eu fiz um curso de parapsicologia de duração de 2 anos, mais ou menos, lá na Faculdade de Espírito. E isso na época que o professor Licé ainda era vivo, que era o dono da faculdade. Depois que ele faleceu, parece que a faculdade andou passando mal das pernas, e o curso de parapsicologia nem sei se existe mais, capaz que não tenha. Mas eles formaram muita gente na área, e eu tive acesso fiquei amigo do professor Tinoco, e conheci o trabalho dele. Ele trouxe muita informação a respeito de poltergeist, que era a especialidade dele. Ele estudou isso lá no norte do Paraná, na cidade de Belém, né, arredores de Belém, né? Ele estudou muitos casos de poltergeist por lá. E daí, quando os casos começaram a ocorrer, alguns casos ocorreram aqui no sul, perto de Curitiba, né? Eu soube de um caso em São José dos Pinhais. Eu encaminhei para ele, até sugeri que ele fosse dar uma olhada. Né? Mas ele já estava em outra também, ele estava estudando yoga na época. Ele ficou mais ou menos interessado, mas não a ponto de ir lá a fundo pesquisar como ele pesquisou os outros casos. E perto da minha casa, onde eu morava antes, morava no bairro do Uberaba. Naquele bairro, a umas 2 quadras de onde eu morava, aconteceu um caso que me obrigou a me aproximar disso, né? Porque até então eu não tinha pesquisado nada sobre isso. Fui mais como curioso mesmo. Eu acabei encontrando 2 parapsicólogos lá da Faculdade Espírita que também foram investigar esse caso. E a gente se cruzou lá, até trocamos alguma informação uma noite. Mas eu fui numa noite que já tinham divulgado na imprensa. Tinham falado alguma coisa, eu não me lembro que canal que foi. Mas não era Globo, SBT, alguma coisa assim. Aí eu pedi, como eu conhecia o rapaz, na verdade eu conhecia a irmã dele na época,
E ela que me deu a ideia me falou sobre o irmão dela, né? Falou que ele tava com problemas e tal. Perguntou se eu conhecia alguém que podia ajudar ele. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso pra poder coletar informações e levar à faculdade, né? Porque eu não sabia se ele sabia ou não até então desse caso. Aí ela me autorizou, eu fui lá e eu conversei com a mãe dela, com o pai e com o menino. Conheci o menino que era o irmão dela que estava envolvido com esses fenômenos que estavam ocorrendo lá. Dava para perceber que o menino estava bem envolvido mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, o caso dele era um lençol. O lençol que ele usava para dormir à noite, ele ficava se enrolando sozinho no pescoço dele e procurava afogar o menino. E a mãe tinha que ficar acordada, tirando o lençol do pescoço dele a noite toda. Porque ela tirava, voltava e assim ia. Ela acabava não conseguindo dormir direito. Isso foi se repetindo várias noites, né? Mas não era direto, assim, não era toda noite. Era uma noite, daí pulava uma, duas, acontecia de novo. Você não sabia quando que acontecia. Tanto que eu dei um azar danado na noite que eu estive lá e fiquei de plantão a noite toda. Fizeram café para mim, eu fiquei tomando café para ficar acordado. E com uma câmera apontando pro menino que estava dormindo, tentando registrar e não consegui. Outras coisas que aconteciam lá eram pinhão, que é uma fruta aqui do sul do Brasil, né? O pinhão, apareceu vários pinhões mordidos embaixo da cama dele. Também aconteceu, sabe essa santinha que os católicos gostam, né? Uma capelinha que tem, que ela vai de casa em casa. Isso. Eles tinham uma capelinha dessa, porque eles eram católicos, eles colocaram a capelinha na cozinha, deixaram ela aberta com um terço pendurado na cruz da capela, fica na parte de cima. E saíram uma determinada data, saíram da casa com o menino, levando ele na casa de um parente para ficar uns dias lá, porque eles achavam que era a casa que era mal assombrada. Então eles colocaram a santa para benzer a casa, uma coisa assim. E foram com o menino para essa casa desse parente, a pé. Quando eles estavam indo a pé, passando por uma rua de saibro, né, de pedrinhas, essas pedrinhas da rua começaram a voar em direção à perna de todo mundo que estava junto perto dele, inclusive do menino. E daí eles perceberam que o fenômeno estava com ele e não na casa. Quando eles chegaram na casa do tal parente, lá começaram a acontecer fenômenos também. Inclusive tinha o tal do aporte também, que é aquelas pedras que se transportam de algum lugar para dentro da casa. E chegou a machucar alguns parentes e tal, assustou eles. Aí eles expulsaram o menino e os parentes dele, né, os pais, de volta para casa, porque eles perceberam que o fenômeno ia junto com ele. Então, lá onde eles estavam, estava acontecendo também. Aí eles tiveram que voltar para casa. Quando chegaram em casa, eles perceberam, e isso é a casa trancada, né? Eles trancaram a casa, entraram e perceberam que a santa, que eles tinham deixado aberta na cozinha, estava fechada. Como se alguém tivesse fechado, né? Sim. Ela estava fechada e o terço que eles tinham colocado na cruz da capelinha, ele estava arrebentado no chão. Nossa. E os pinhões que eu falei para vocês estavam embaixo da cama, mastigados. Isso tudo na mesma noite. Na noite que eu fiquei lá de plantão, infelizmente eu não consegui ver nada. Aí eu pedi autorização para voltar na noite seguinte, eles me autorizaram. Na noite seguinte foi que eu encontrei os 2 parapsicólogos da Faculdade Espírita, e tinha mais gente no portão. Tinha a imprensa, tinha um monte de gente. Eu achei estranho, porque daí o pessoal... até então eu achei que pouca gente sabia disso, né? Porque só tinha saído no canal, não era a Globo. Aí eu soube que a Globo estava lá dentro da casa naquele momento. E que a casa estava trancada, que eles não estavam deixando ninguém entrar. Mesmo eu que tinha autorização, não consegui. Vieram falar comigo no portão e pediram desculpa, mas disseram que a Globo estava lá dentro porque eles tinham pedido que ninguém mais entrasse. Aí eu não consegui entrar e eles ficaram com exclusividade lá dentro da casa. Sim. No dia seguinte, vendo a matéria da Globo, eu vi que eles conseguiram gravar o lençol enrolando no pescoço do menino. Eles conseguiram fazer isso. Junto com eles estava um parapsicólogo. Eu não tenho isso fácil. Eu na época tinha VHS, né? Mas os VHS hoje em dia já não existem mais, né? Tinha um parapsicólogo junto, que acho que já faleceu, que ele costumava ser o consultor da Gazeta do Povo e da Rede Globo em Curitiba. Ele foi junto para analisar o fenômeno, até ele inclusive confirmou que era um caso de poltergeist, né? Mas para quem está ouvindo, eu não estou falando de espíritos. Poltergeist é comumente usado na parapsicologia para descrever casos em que envolve uma criança ou um adolescente que tem problemas como qualquer adolescente normal,
Só que quando eu falo normal, eu quero dizer, quando a gente fica brabo, quando a gente é adolescente, a gente fica brabo, chateado, a gente tira pra fora de alguma forma. Sim. Tipo, você chuta a porta, você xinga, você grita, você sai correndo, você faz alguma coisa, você tem uma reação física com relação àquele sentimento que você está sentindo. E essas crianças e esses adolescentes estão envolvidos com esses casos de poltergeist, a gente percebe que eles não fazem isso. Eles guardam para dentro, eles são pessoas tímidas que normalmente não tiram para fora esse sentimento. Eles guardam para eles. E esse guardar para eles acaba fomentando uma atividade provavelmente cerebral que permite que saia para fora em forma de poderes paranormais. Aí entra fenômenos de telepatia, telecinese, pirofagia e muitos outros. E acabam acontecendo esses fenômenos na casa, assusta as pessoas que pensam que é um fantasma, que é um espírito, que é uma coisa aqui assim. No Rio Grande... Na verdade, é um poder paranormal daquela criança que está com algum problema. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve um caso bem conhecido numa cidadezinha de uma moça. Isso, de uma moça. Na verdade, eu lembro do colchão. Isso, exatamente. O celular saía, o telefone saía andando sozinho. E não teve uma solução, não teve uma teoria efetiva. Acabou que eles destruíram a casa e se mudaram. E a menina também provavelmente cresceu, né? Sim, claro, daí depois diminuem os fenômenos, Exato. né? À medida que a pessoa vai amadurecendo, os fenômenos vão desaparecendo. Isso aí dura um ano no máximo. Olha lá. E assim, aleatório, né? Então é tempo suficiente para a imprensa fazer um circo, né? Sim, e foi realmente feito. A família fica preocupada, chama pastor, chama um bandista, chama a imprensa, chama todo mundo, né? Ele chama um padre para benzer, fazer exorcismo, ele chama parapsicólogo, enfim, eles chamam todos. Aí o pessoal vai lá e cada um faz a sua parte. Normalmente o fenômeno continua acontecendo, vai diminuindo, e daí chega uma hora que ele some. Mas o comportamento do adolescente, que vira adulto, ele não muda muito, não. A pessoa continua tímida, continua segurando para si os sentimentos, e não desenvolveu esses poderes, né? Porque ninguém falou isso para elas dessa forma, né? Que elas podem desenvolver isso. E elas acabam simplesmente diminuindo. Eu conversei com aquele rapaz que eu falei para vocês, esse menino, né? Que agora é um adulto. Eu conversei com ele e ele continua tímido, continua fechado, continua sem falar muito com as pessoas, meio antissocial, né? Virou uma espécie de um nerd, assim. Porque ele não é tão sociável, né? Eu já me considero um nerd sociável. Eu comunico com as pessoas. É possível dizer que fica trauma desse tipo de experiência também? Eu acredito que sim, viu? Eu acho que quem tinha que estudar isso mais a fundo é o pessoal da psicologia, né? Existe o pessoal da parapsicologia, mas só que eles não são tão conhecidos, né? Existem clínicas, inclusive em Curitiba tem clínicas de parapsicologia que estudam esses fenômenos e tratam essas pessoas, ajudam essas pessoas, né? Tanto que na época eu encaminhei o rapaz lá para eles, né? Ele acabou sendo tratado por eles, mas eu não segui para ver como que estava sendo esse tratamento, né? Tu teve alguma solução além de simplesmente passar esse caso? E a tua hipótese é justamente poltergeist nesse sentido mais psicológico, né? Sim. Inclusive, conversando com o Carlos Alberto Tinoco, ele chegou à mesma conclusão. Na verdade, todos os casos que ele pesquisou em Belém, eles eram muito parecidos com estes, tá? A diferença é que um tem pedra, o outro tem água no colchão, outro tem fogo na roupa só dos pais, porque a roupa do menino não acontece nada. Vamos supor que eles sejam... Geralmente é família pobre, né? Então eles têm um guarda-roupa pequeno, onde tem a roupa do menino, a roupa da mãe e a roupa do pai. A roupa do pai pega fogo, a da mãe não, a dele não. Então a do pai e da mãe pega fogo e a dele não. Entende? Sim. É curioso porque as roupas se encostam dentro do guarda-roupa e mesmo assim só uma queima e a outra não. Então você percebe que é uma coisa bem pessoal, né? Sim, eu ia mesmo dizer que é uma coisa que ela fica bem fora do que a gente entende como natural. Isso. Natural seria pegar fogo em tudo, né? Exatamente. Então, isso é bem curioso. A água que eu comentei que aparece no colchão é no colchão dos pais, não no deles. É como se eles estivessem se vingando, né? Então, em vez de bater na porta, em vez de chutar a parede, como eu falei, né? E sair correndo, eles provocam esse tipo de fenômeno de vingança, né? Tipo assim, não gosto do meu pai, tô com raiva dele agora, tô com raiva da minha mãe, então eu vou fazer alguma coisa. O cérebro dele provoca esse fenômeno. Às vezes ele nem tem controle sobre isso, né? É uma coisa involuntária. Geralmente, pelo que eu noto, pelo que eu leio e tal, é uma coisa bem sem controle que
tirando os casos onde o pessoal fazia também um pouco para chamar atenção, que infelizmente a gente tem esse tipo de caso, né? Era uma coisa até bem incômoda, inconveniente e traumática para a pessoa que estava passando. Sim. Agora sim, entrando mesmo no meio da ufologia e na parte dos casos insólitos, né? A gente tem, como já foi comentado, os teus 2 livros. Um é o Olhos de Dragão, Percepções sobre uma Nova Realidade. Eu posso estar citando errado. Isso, Reflexões sobre uma Nova Realidade. Isso, cabeça agora. E o Estranha Colheita, né? Isso. O Estranha Colheita, infelizmente, eu não tive oportunidade, porque eu não encontrei ele. Eu fui tentar comprar ele online algumas vezes, não encontrei. Então acho que foi bem vendido, né? Ele saiu bem. Não tem mais na Amazon? Eu não sabia. Eu não consegui comprar. As últimas 2 vezes que eu tentei comprar, ele estava fora de estoque. Quem sabe tenha sido reposto. Eu tenho que dar uma olhadinha de novo. Eu consultei esses dias na Amazon e realmente não tem, só Olhos de Dragão mesmo. Isso, Olhos de Dragão tem em PDF daí, no caso, né? Em físico não temos mais. Eu preciso falar com o editor, nem sabia. Isso. E aí, não entrando tanto agora na questão das histórias do livro, que são extremamente interessantes e que eu quero ter, como eu falei, fazer mais uma pergunta mais tarde sobre, a minha pergunta ela é um pouco mais técnica, na verdade, que é uma curiosidade, e que eu vejo que ela às vezes é pouco abordada. Tu pode contar pra gente como que foi o processo de pesquisa e de produção dos livros em si? No sentido de, tipo assim, o tipo de quem sabe, obstáculo que tu enfrentou com alguma editora, como é que foi a produção dele na questão da escrita, da pesquisa, para dar uma aprofundada mesmo mais no teu método e nas situações que tu teve que lidar para colocar eles a público, do que nos assuntos mesmos que a gente, se possível, entra um pouco mais tarde. Entendi. Mais como escritor, né? Exatamente. Tudo bem. Realmente isso é importante falar. No primeiro livro, no Olhos de Dragão, existe esse problema do preconceito que você tinha colocado, né? Então, às vezes ele não está explícito, mas ele está implícito justamente nessas situações. O livro do Olhos de Dragão, por exemplo, do Chupacabras, eu procurei várias editoras. Quando terminei o livro, eu enviei para editoras que já tinham publicado livros de ufologia ou afins. E naquela época, eu lembro, eu recebi várias cartas, várias cartinhas de negativa, né, dizendo assim, olha, lamentamos informar que, infelizmente, o assunto do seu livro não condiz com a política da nossa editora. Eu recebi várias cartas assim, né? E aquilo foi me deixando meio frustrado, sabe? Eu pensei, poxa, mas eu não vou conseguir publicar esse material. Eu queria muito que as pessoas tivessem acesso a essa informação. E por editora estava difícil. Aliás, a editora sempre foi um problema no Brasil, acho que para todo mundo, né? E nesse caso, especificamente, eu não consegui. Aí o que eu fiz? Eu estava lamentando isso com um amigo que era dono da Uninter. Hoje é Uninter, né? Na época era Facinter. Hoje é um centro universitário, está quase virando uma universidade. E eu comentando com ele, falando sobre essa frustração das editoras não se interessarem, eu tinha feito um livro sério e tal. Ele pediu para dar uma olhada no livro. E depois que ele checou o livro, ele me chamou, fizemos uma reunião. E ele falou, olha, eu posso bancar metade do livro para você. Aí eu disse, sério? Ele falou, vou te dar o dinheiro já, tá? Aí me deu. Aí eu pensei, bom, agora eu preciso conseguir outra metade, né? Aí lá em Curitiba tem um editor bem conhecido, um livreiro, perdão, bem conhecido, que é o Chaim. O Chaim, ele tem uma livraria bem na frente de uma universidade nossa lá federal, da Universidade Federal, lá em Curitiba. E ele é bem conhecido academicamente, no meio e tal. E daí ele também, eu estava conversando com ele, falando que eu tinha conseguido metade do apoio pro livro e tal. E eu não sabia que ele tinha uma editora também. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Carlos, o que é o teu livro? Eu expliquei e tal, mostrei pra ele também um boneco. Aí ele falou assim, eu quero bancar a outra metade. Aí eu falei, sério? Ele falou, Aí então eu acabei conseguindo 2 patrocinadores pra esse primeiro livro. E o Chaim, a oferta dele foi bacana, que ele falou, você faz 1000 exemplares, arruma 500 pra mim, eu vendo aqui na livraria, e tá paga a minha parte. Foi assim que a gente fez. Eu fiquei com 500 livros que eu vendi, fisicamente falando, né? E daí depois que todos os 1000 livros foram vendidos, 1000 exemplares, aí a gente resolveu fazer ele em digital, que é o que está disponível hoje para todo mundo, né, pela Amazon. O segundo livro foi uma história diferente. Esse eu pensei,
né? Poxa, eu não vou arrumar de novo patrocinador, mas eu tentei mais uma vez por editoras primeiro, né? Eu mandei para várias editoras e dessa vez elas nem responderam, nem se deram o trabalho de me mandar as tais cartinhas. Hoje parece que eles nem mandam mais. Eu tenho acompanhado palestras e fiz alguns cursos até em São Paulo, onde editores apareciam. E eles falavam da realidade do mercado editorial brasileiro e tal. E eu notei que realmente é bem complicado, sabe? Porque eu também escrevo ficção científica, né? Que eu falei para vocês lá no começo que eu fui para essa área também. Eu tenho alguns contos de ficção científica publicados. Eu consegui publicar alguns. Mas também tem dificuldades ali. E num desses eventos que eu fui, que estavam vários editores falando da realidade no Brasil, eles deixaram bem claro, eles falaram assim, ó, nós preferimos publicar escritores estrangeiros que vão realmente vender, que já vendem, né, do que apostar num autor novo brasileiro que talvez não venda nada e a gente vá para falência. Então eles têm medo de arriscar com autores nacionais. Isso em qualquer área, eu percebi. Então tem muita gente que se ilude, acha, eu vou fazer um livro, vou mandar para o editor, ele vai ler, vai adorar o meu livro e vai publicar. Eles nem têm tempo de ler para começo de história. Todos esses editores que estavam lá, um era da Lef, eu lembro, o outro era da Devir, são duas editoras grandes de São Paulo, medianas, mas que são bem conhecidos no meio. Os outros eu não me recordo agora, eram 4. Mas eu lembro que eles falaram, a gente não lê, nós não temos tempo de ficar lendo o livro. Né? Eles recebem, imagine, por semana uma média de 70 livros. Você acha que vocês vão ter tempo de ler 70 livros por semana? É loucura. O Brasil inteiro chega livro. Então, no Brasil eles não têm o costume, mas nos Estados Unidos e em outros países, existem pessoas que são contratadas para lerem os livros, agentes literários. E aqui no Brasil é muito raro isso acontecer, né? Às vezes tem algumas pessoas que até são agentes, mas elas não recebem para fazer isso. Então não é garantido que você vai conseguir publicar numa editora por conta de tudo isso que eu acabei de colocar aqui, né? Então, sabendo dessa realidade, eu fui atrás de uma editora de São José dos Pinhais, que é perto de Curitiba. Ele foi de Minas e agora está lá. Se chama Estronho. Veja que não é estranho, é Estronho. Uhum. E ele costuma editar livros de terror e coisas assim. E eu já conheci ele há algum tempo. Eu falei para ele, poxa, Marcelo, o nome dele, eu falei, Marcelo, dá uma olhada no meu livro, veja se você não se interessa. E o Marcelo, como uma editora pequena, ele é uma editora alternativa, né? Ele já costuma ler os livros que ele vai publicar. Então, ou ele ou a mulher dele, eles leem o livro e daí avaliam, ver se vale a pena. Realmente eles gostaram do livro e fizeram uma proposta para mim que eu acabei aceitando, que era pagar uma parte do livro, eles colocavam no mercado e depois eu recuperava com a venda do livro, que foi o que a gente fez e deu certo. Porque nesse caso eu não fiz 1000 exemplares, eu fiz 500 exemplares, eu fiz metade da outra vez. Porque aqueles 1000 exemplares eu levei alguns anos para vender, foi bastante tempo, foi mais de 10 anos. E esse de 500 exemplares, pelo que vocês estão falando, já foi esgotado, né? Por 2 anos. Porque eu lancei em 2018, a gente está em 2020, então ele durou 2 anos. Um ponto curioso, a Estronho, enquanto editora, até não sei quanto tempo eles têm, mas se não me engano, se não me falha a memória, já era um site de divulgação de terror, de insólito, há muitos anos, né? Sim. Eu chamava Estronho e Esquésito. Isso, exatamente. Eu lembro de, tipo assim, primórdios da internet a cabo de telefone, esperar até meia-noite para usar um pulso só, entrar no site e ficar olhando aquelas bizarrices tudo, né? Sim. E é legal que tenha crescido a ponto de virar uma pequena editora, uma média editora, para a gente ter acesso a esse tipo de material que somos carentes no Brasil. Sim. Não, e não é só editora, ele também é organizador de um evento fantástico que ocorre em Curitiba. Uma vez a cada 2 anos, se não me engano, ele faz. Ele não fez agora por causa da pandemia, né? Sim. Mas quando o mundo era normal, existiam eventos, né, culturais, e ele fazia um de terror lá em Curitiba, muito interessante. Onde ele trazia escritores de vários estados do Brasil, né, e escrevem sobre isso. A pandemia ela também deu uma travada em muita pesquisa ufológica, pelo que a gente vê, né? Verdade. Tem o pessoal fazendo bastante pesquisa meio que online, né? Recentemente eu dei uma acompanhada na pesquisa daquele algo que explodiu numa cidade, recentemente eu não recordo agora a cidade, Beirute. Que o cara comentou, a pesquisa ufológica dele foi à base de artigo
uma visita e outra com distanciamento social e drone, né? Então deu uma boa travada nesse ano. Esperamos que passe logo, porque a gente tá bem carente desse tipo de pesquisa. E aprofundando agora um pouco mais, tu queres falar mais alguma coisa a respeito dessa questão da produção? Não, eu acho que deu para dar uma noção já para as pessoas, né, que realmente não é muito fácil, né, você conseguir colocar um livro hoje no mercado. É uma questão que eu admiro a coragem, né, que é meter a cara e arriscar. E também esperamos que, se tem algum editor, alguém ouvindo, a gente que trabalha com isso, dê uma atenção nesse material, porque ele é excelente. É excelente. Não é porque o Carlos está aqui conversando com nós. Por exemplo, é um dos livros que eu tenho, um dos primeiros livros que eu comprei versão digital, e é um dos que nunca sai do meu celular ou do meu tablet de download assim. Mas entrando na ufologia agora, vamos para a parte que é bem mais dinâmica no sentido de curiosidade. Agora a gente vai te encher de perguntas de casos, né? Dentro da ufologia, independente de ter pesquisado o caso ou não, mas se possível no Brasil, qual que é o caso que mais te chama a atenção, que tu acha que precisaria de mais uma pesquisa, e por que esse caso ele é tão emblemático para ti? Bom, tirando essa história dos chupacabras que eu investiguei a fundo em 96, em 97, perdão, eu acredito que o ano de 96 foi importante para nós, porque teve o caso Varginha. O caso Varginha, para mim, ele é um ícone da ufologia, é importantíssimo, ele é tão importante quanto o caso Roosevelt, e envolveu 7 ufólogos conhecidos meus, todos eles. Só não foram 8 ufólogos, porque eu não pude ir para lá naquela época. Eu estava fazendo meu mestrado, eu tive que priorizar isso, em 96, né? E eles realmente fizeram uma pesquisa bem interessante, entrevistaram muitos oficiais. Eu tive a oportunidade de assistir uma fita em VHS na época, né, que foi feita, e um desses oficiais confirmando que viu a criatura. Teve o caso do soldado, envolvendo esse caso, né, o Marco Eli Cherezi, que faleceu por conta de uma infecção crônica, porque carregou um desses ETs dentro do carro deles. O caso é bem interessante, tem muita coisa para ser pesquisada ali ainda está sendo investigado por vários ufólogos, de gerações para cá também, né, porque esse caso já aconteceu faz algum tempo. E, para quem não sabe, muitos oficiais que prestaram depoimentos em fita na época, eles prestaram depoimento confirmando que eles viram, inclusive esse que eu vi, para liberar essas imagens para público, para a imprensa, apenas se alguma coisa acontecesse para eles, porque eles estavam com medo inclusive de perderem a vida, né? Então, se eles acontecesse alguma coisa, ou se depois que eles morrerem, passar algum tempo, eles estão autorizados a divulgar esse material. Então, ainda muita coisa vai vir à tona sobre o caso Varginha, com certeza. Carlos, aproveitando aí que você citou o caso Varginha, e até adiantando uma das perguntas que a gente tinha separado, a gente fez um episódio bem lá no início do podcast falando sobre o caso Varginha, né, tentando cobrir todos os ocorridos, né, e todas as hipóteses sobre o que aconteceu. E assim, o que você acredita que aconteceu naquele caso, né? Pelo que eu entendi, eu já sei que você acredita que realmente foi um caso verídico, né? Que houve um contato ufológico, né? No caso de Varginha. Mas assim, o que você acha que aconteceu com os alienígenas que foram capturados, por exemplo? Na ufologia, a gente já sabe que o Brasil tem relações políticas com os Estados Unidos. Sim. Então, qualquer coisa que ocorrer aqui em nosso país, a gente tem que entregar para eles. Nós estamos politicamente amarrados com os americanos nesse sentido. E na época, nós tivemos que entregar os corpos que foram capturados lá em Varginha para eles. Veio um avião americano buscar esses corpos na época do exército lá. Mas eles chegaram a ser necropsiados aqui pelo lá na Unicamp. Mas isso aí virou uma polêmica danada, né? Porque daí foram entrevistar o claro que ele não afirmou nada disso, porque ele era um médico pelo governo para calar esses assuntos. Ele sempre falava assuntos polêmicos, como a ossada de Mengele, que foi aqui no Paraná, que aconteceu na época. Chamaram ele para encerrar a história dos chupacabras também, assim como chamaram ele para tentar encerrar a história do caso Varginha, para ele dizer que era tudo mentira, que ele não fez necrópsia coisa nenhuma, etc. e tal. Já tinha questão também do PC Farias, que ele já tinha trabalhado também nesse caso. Exato, também um caso polêmico, né? Que falavam que era suicídio, e daí percebe-se que não era, né? Que era homicídio e por aí vai. Então,
Sempre que o caso era polêmico, chamavam ele para tentar encerrar a história de uma vez. E a gente tem historicamente também, né, em várias áreas. Eu não sei se eu vou lembrar o nome dele agora, da astronomia. Tem um astrônomo famoso aí do Brasil, ele está morando nos Estados Unidos, mas ele é o cara responsável para encerrar assuntos polêmicos relacionados à ufologia quando envolve astronomia. Geralmente chamam ele para ele falar, não, isso aí foi uma estrela, isso aí foi um meteoro, isso aí foi um meteoro, e não se faz nisso. A imprensa parece que... agora é drone, né? Agora tudo é drone. Antes, quando não tinha drone, eles não tinham muita explicação. Agora Deixa eu te perguntar uma coisa que se tu não te sentir confortável para estender nesse sentido, pode sinalizar. Mas eu não vou citar o nome, porque eu não lembro de cabeça totalmente, mas teve um dos ufólogos que pesquisou e que era bem conhecido no caso, né? Que ele veio recentemente não, mas nessa cronologia recentemente a público para falar que o que aconteceu em Varginha não foi um caso ufológico, né? Que não foi um extraterrestre, que não foi uma queda de OVNI nem nada, né? E ele veio meio que desmentir a história. Tu tem algum história comentário? Que ele mesmo tinha colocado, né? Exato, a história que ele mesmo tinha contado desde o começo, né? Tanto que o pessoal tá dizendo que que ele recebeu a visita dos homens de preto, que ele recebeu dinheiro, estão falando mil coisas. Na verdade, o que ele tá colocando não é... Ele não tá afirmando que o caso não é ufológico. Ele tá colocando dúvidas. E eu acho que ele tá certo no que ele tá fazendo. Ele tá assim, colocando dúvidas com relação a afirmativas que as pessoas iam fazendo. Porque ele nunca, nenhuma vez, ele falou, mesmo no livro que ele publicou no início, né, quando ele era a favor desse caso, ele nunca afirmou que eram extraterrestres. E assim como eu também nunca fiz isso com relação aos chupacabras, né? E é isso que as pessoas não conseguem entender. Nós somos pesquisadores do insólito. A gente estuda o fenômeno, mas a gente não vai sair por aí dando tiro, afirmando que é extraterrestre. Para você fazer uma afirmação dessa, você teria que ter a criatura com você, mostrar que ela não é nenhuma criatura conhecida do nosso planeta. Teria que comparar geneticamente com vários animais. Você ia gastar uma fortuna para tentar provar isso, né? E isso, que eu saiba, ele não fez, eu também não, né? Então ele colocou, na verdade, dúvidas com relação à própria pesquisa que ele fez. E eu conheço ele é assim mesmo, né? E ele tem esse direito, né, de colocar dúvidas sobre a pesquisa, inclusive dele, né? Sim. Mas ele nunca afirmou que não é o que é. Ele simplesmente está dizendo, ó, precisa ser mais investigado. Por isso que eu falei para vocês no começo, quando vocês me perguntaram, né? Vocês me perguntaram que caso me chamava a atenção e que precisaria ser mais investigado. O caso Varginha, foi isso que eu coloquei. É justamente por essas questões que surgiram à medida que foi se desenvolvendo, né, o tempo. Agora vamos entrar no que eu tô me coçando para te perguntar, Carlos. Na questão são dois assuntos meio que separados, mas eu vou fazer a pergunta junto. Especificamente para os fenômenos de mutilação humana e para o fenômeno do chupacabra, qual que é a tua hipótese mais que tu entende como a hipótese mais sólida que tu conseguiu formular em cima do que tu pesquisou? Ok, você está perguntando para mim a conclusão do livro. Vamos lá, então. Depois que eu fiz todo o levantamento desses casos aqui no Brasil, eu fiz uma comparação com um caso bastante conhecido lá na Rússia, que é o Dyatlov Pass, que vocês até pesquisam comentar alguma coisa comigo. Sim. Nesse caso, foram 9 alpinistas, né, que morreram. Foi assustador o caso. Eu vejo ele como um caso ufológico, não tenho dúvida nenhuma disso. Existem 2 fotografias de objetos voadores não identificados que fazem parte das fotografias que eles tiraram no acampamento, foram divulgadas, estão na internet à disposição de quem quiser. Uma que mostra um OVNI, uma bola de luz acompanhando eles perto de umas árvores, mas fazendo efeito negativo, né? A fotografia pegou ele escuro e não claro, como normalmente a gente costuma ver. E o outro foi fotografado no final, acho que a última foto, ou a penúltima, uma coisa assim, do filme, que era filme que eles usavam naquela época, ainda na década de 50, né? Sim. Onde mostra também um objeto luminoso perto do acampamento deles, que foi onde eles fugiram, né? Rasgaram lá com uma faca e fugiram e depois acabaram morrendo por conta disso. E depois de analisar todos os casos e alguns detalhes interessantes, como
as mulheres que perderam o rosto em São Paulo, por exemplo, né? E tem ufólogos que eles estavam achando que eu estava afirmando, ou que alguém estava chegando à conclusão, de que as mulheres estavam sendo mortas por alienígenas ou pelo fenômeno. E eu nunca falei isso e eu acho que ninguém afirmou esse tipo de informação. O que eu mostrei no meu livro é que elas morreram por motivo, e o fenômeno que aconteceu com elas, da retirada dos órgãos, ocorreu depois, a posterior. Esse fenômeno, quando aconteceu horas depois da morte, e deixou o corpo delas, que eram mulheres, deixou o corpo delas provavelmente radioativo. Eu falo provavelmente porque eu não tenho um contador Geiger para ir lá checar, e a polícia brasileira também não tem. Mas eu quero que vocês me expliquem o seguinte: como que pode uma pessoa que morreu, que está morta, ser encontrada pela polícia 24 horas depois e o corpo ainda está quente? Esse detalhe eu não conhecia. Tá no meu livro, tá lá. Estava no laudo dos dois casos. Tanto no caso de Santa Isabel, da Vila Isabel, o corpo dela foi encontrado quente pelo delegado. O delegado achou aquilo muito estranho, como se ela tivesse morrido naquele momento, sendo que ela já tinha morrido há mais de 6 horas. Sim. E no outro caso, de uma mulher que eu comento também, ela já tinha morrido há 24 horas e também o corpo dela estava quente. Isso foi uma coisa que a polícia achou esquisito. Se eles tivessem um contador Geiger, eu imagino que se eles tivessem analisado, como os russos analisaram lá no caso deles, eles iam constatar radiação nos corpos, muito provavelmente. Foi o que ocasionou esse calor. E esse calor, para mim, é consequência do fenômeno que aconteceu com elas, que retirou os órgãos faltantes, no caso, rosto, pele, musculatura, orelha, língua, olhos, sim. por aí vai. Foi uma extração, mutilação mesmo humana. Eu coloquei, observando todos os detalhes desses casos, que o Jacques Vallée seria o pesquisador que mais se aproxima da explicação desse fenômeno, não só desse fenômeno, mas de muitos casos ufológicos também. Ele acredita que 80% dos casos de ufologia estão relacionados a casos de dimensões paralelas e não de extraterrestres, né? Eles seriam alienígenas, claro, não deixa de ser. Alienígenas por conta de serem de uma terra paralela à nossa, né? E eles fariam coisas bizarras, né? Que a gente não consegue explicar dentro da nossa lógica, justamente por estarem em outra dimensão e não necessariamente na nossa, né? Então o conceito de moral, de ética, deve ser diferente do nosso. Sim. É essa a conclusão que eu tiro no meu livro, né? Eu falo bastante do trabalho de Jacques Vallée e exploro muito essa teoria que eu acredito que seja das dimensões paralelas, que explicaria bastante coisa que a gente encontra ali. Sim. Em relação ao chupacabras, junto da pergunta, que uma das hipóteses do fenômeno é que sejam seres que vêm de outro planeta ou, no caso, de uma outra dimensão, enfim, de uma outra dimensão. Eu sei que parece muito ficção científica, mas diria, digamos assim, dimensões paralelas, né? Na tua pesquisa em relação aos chupacabras também, primeiro, tem ligação com essa questão das mutilações? E se tu acredita que seria uma criatura híbrida, né? Algum experimento genético, e se eles são responsáveis por algum tipo de pesquisa, no caso assim, isso seria para algum tipo de experiência, né? Estão fazendo experiências com a gente, no caso, ou tu acredita que seja alguma outra coisa? Olha, difícil afirmar. Eu trabalhei com várias hipóteses na época que fiz o livro. Não citei dimensões paralelas na época dos chupacabras, porque eu ainda não estava com essas ideias e nem com a influência do Jacques Vallée. Eu não tinha lido ainda o livro Dimensões dele. Mas eu acredito que existe a possibilidade, sim. Isso explicaria muita coisa, porque o bicho aparecia de repente numa região e desaparecia também. Porque ele apareceu durante o ano de 97, atacou. Eu não estou falando de uma criatura, estou falando de várias, tá? Eles atacaram concomitantemente em várias cidades ao mesmo tempo, deixavam muitas vítimas e de repente eles desapareceram. Alguns foram capturados pelo exército, como eu coloquei no meu, mas não todos. E de repente eles pararam de atacar. Foi uma coisa assim muito esquisita. Aquele modus operandi que a gente viu em 97, eu não tenho mais visto em outros casos. Mesmo quando o pessoal manda para mim, olha esse caso e tal. Se tem sangue, para mim já está descartado com relação àqueles casos de chupacabras que a gente analisava em 97, porque lá não tinha sangue. Você via só as perfurações, o animal morto, e não tinha uma gota de sangue sequer.
A gente fazia necrópsia com os veterinários, eles se assustavam porque dentro do bicho não tinha nada de sangue. Uhum. É uma gota. Tá, agora vem... O pessoal fazia as hipóteses mais ridículas para tentar explicar. O sangue estava na parte de dentro do corpo, mas no canto do pulmão e por aí vai. O pessoal inventava mil histórias. Mas a gente cortava tudo, até pulmão, não tinha nada dentro. Estava seco. Tem uma parte que eu achei, assim, eu achei maravilhoso ouvir do documentário que uma veterinária ela pega e fala, olha, tipo assim, eu nunca vi uma coisa parecida, né? E eram, tipo, 25 anos de profissão, uma coisa assim, ela fala. Isso, exatamente. E assim, veterinário, que tem 20 anos de profissão, né? Tinha os videozinhos, os resumos das necrópsias e tal, e era sempre afirmada a questão do sangue. E aí agora vem a minha pergunta que eu guardei, que eu tenho guardado há um bom tempo, mas aí também, como eu te falei, só se tu te sentir confortável. No livro, tem uma parte que me chama muita atenção no Olhos de Dragão, que é... Porta das Cavernas. E exatamente. Exatamente, cara. Por que eu adivinhei? Porque um monte de gente me pergunta a mesma coisa. Nossa, mas assim, eu fiquei realmente extremamente curioso, porque no livro ali tu até comenta, como a gente não conseguiu mais contato, não conseguiu maiores provas, não conseguiu passar muito do que aquele seu conhecido espeleólogo, né? Isso. Tinha te passado. Não se falou mais disso, até porque, como tu sempre diz, se eu não tenho a prova, se eu não tenho o BO, se eu não tenho os arquivos, eu nem vou tocar pra frente para não ficar perdendo tempo com conjecturas sem provas, né? Que é, aliás, um dos motivos de maior respeito que a gente tem pelo trabalho que tu faz. Mas, o que tu pode nos contar a respeito da questão das cavernas? Porque eu fiquei curiosíssimo com isso. Então, eu tenho contato com ele até hoje. Com esse rapaz, o espeleólogo, né? Tenho contato com ele até hoje. Na época eu procurei ele porque eu queria estudar essa teoria das cavernas. Poderia ter alguma relação com o subsolo, com a criatura e tal. No fim eu me surpreendi porque eu cheguei lá e ele me contando histórias que colegas dele tinham fotografado, uma criatura estranha numa espécie de um portal dentro de uma caverna e tal. Mas ele falava dessa fotografia, ficava de me mostrar essa fotografia, não só para mim, né, para as pessoas que estavam comigo na época. Não mostrava para ninguém. O tempo foi passando e eu falei para ele, olha, se você continuar falando da existência dessa foto e não me mostrar, eu vou ter que colocar como ficção, né, esse trecho do livro. E quando chegou perto da publicação, e olha que isso foi bastante tempo, assim, eu dei um bom tempo, ele teve 2, 3 anos para poder me mostrar essa foto e nunca me mostrou. Então eu não tive alternativa a não ser colocar esse trecho do livro como se fosse uma ficção científica, né? Porque, para mim, ele não me provou absolutamente nada. Tudo que eu coloquei naquele livro, e no outro também, no segundo, eu contesto, aliás, eu comprovo com evidências. Eu coloco lá a necrópsia, eu coloco as fotografias, eu coloco o depoimento do veterinário, ou do médico legista, do agente policial, do delegado, enfim, eu tenho lá todas as evidências possíveis, né, fotografias, pelos, pegadas, testemunhos. Tudo que eu consegui, eu coloquei lá. Esse segundo livro também, eu fiz um levantamento no mesmo estilo, com laudos, eu fui a delegacias, fui a fóruns policiais, então, tive bastante trabalho, mas tudo comprovado. Sim. Esse caso, essa história, infelizmente, até hoje, eu não tenho uma definição, nunca vi essa fotografia, mesmo anos depois da publicação do livro, e até hoje, ele nem tocou no assunto comigo mais, pra falar a verdade. A minha curiosidade ficou como curiosidade, então. Ficou, infelizmente, assim como eu, você também vai ficar sem saber, porque infelizmente ele não me passou mais nada, né? Se ele tivesse me passado, pra você ter uma ideia, o primeiro livro eu falei de um caso de um cidadão que foi atacado pelos chupacabras, mas eu só consegui um documento de um veterinário analisando o caso. Uhum. Foi parar na mão da polícia, e esse depoimento foi parar na minha mão, aí eu coloquei no primeiro livro. No segundo livro, eu abri um capítulo mostrando esse caso mais a fundo, porque, por conta do primeiro livro, o tal veterinário que eu publiquei a carta, ele me procurou em São Paulo, num evento que eu estava lá dando uma palestra, me deu os parabéns e falou para mim que ia me mandar todo o laudo do caso. E foi o que ele fez. Ele me mandou o laudo com as fotografias e me mandou mais informações. Aí eu achei que valia a pena estender o assunto no segundo livro, apesar de não ser sobre chupacabras, né?
mas como eu estava falando de mutilações humanas, e esse cidadão foi mutilado pelo chupacabras, eu coloquei ele num capítulo do livro. Esse cidadão foi lá eu coloquei as fotos, o laudo e todas as evidências que eu consegui com ele. Né? Esse cidadão faleceu, no caso, por causa desse encontro. Isso. Ele morreu por causa de uma criatura que provavelmente era chupacabras. Uhum. Em relação aos laudos, uma coisa que eu sempre, que a gente conversa entre amigos aqui, que eu sempre comento, quando eu vou apresentar o trabalho que tu faz, é dizer, cara, assim, ele vai atrás até, sabe, dos BOs, dos laudos, tanto que um parênteses, né, o caso Olívio aconteceu na cidade aqui do lado de onde eu moro. Tô aqui a, sei lá, no máximo 25 quilômetros de distância velha. E aí eu comento, ele foi atrás até do material do Olívio, que, se eu não me engano, é um dos maiores que a gente tem no Rio Grande do Sul em questão de laudos. Não só do Rio Grande do Sul. Com relação a esses casos do insólito, o caso do Olívio é o caso que mais tem página. São quase 1000 páginas. Exatamente. Eu sempre comento, e o cara foi atrás de todas as páginas. Uma outra questão que foi uma pergunta colocada pelos meninos aqui, se tu quiser fazer o Wellington ou o Gustavo, em relação à questão da névoa. Sim. Então, a gente teve um tempo atrás que a gente fez um episódio tratando de relatos sobrenaturais, no geral, né? E em um desses relatos foi citado um caso de 2 meninos que se depararam com uma criatura que, assim, ela lembra definitivamente as características que são apresentadas nos casos de chupacabra, que você comenta nos seus livros e também em outros materiais sobre esse fenômeno, né? E uma coisa que eles citaram nesse relato deles foi que, quando o fenômeno aconteceu, o local se tomou de névoa, né? Completamente por uma névoa assim que você via muito pouca distância, né? E um dos nossos ouvintes, Rafael, que ouviu esse episódio, ele veio comentar com a gente que no seu livro você também cita um caso. Eu procurei e encontrei ele disse que tem mais de um, mas também não sei, né? Que aconteceu isso após um avistamento. Vocês chegaram no local e o local estava completamente tomado de névoa. Eu não sei se é uma pergunta muito específica, mas não sei se foi encontrada alguma correlação entre esse tipo de coisa, se foi observado alguma coisa nesse sentido. Não, inclusive o Fred, que é da ufologia lá do Rio Grande do Sul, ele chegou a fazer um documentário, ele me entrevistou para um documentário da Story Channel, onde eles falam de uma névoa que apareceu, mas ele até faz uma relação, dizendo que eu afirmei que a névoa aparecia nos casos de chupacabra. Isso eu não me recordo, gente. Sinceramente, não me lembro de ter falado sobre névoa relativa a esses casos de chupacabras. Eu não falei isso, não. Não me lembro de nenhum caso com névoa. O que a gente encontrava era a névoa normal da manhã, que você encontra, né? Esses bichos eram encontrados ao redor de lagos. E às vezes no lago tinha uma névoa, né? Eu lembrava, inclusive, uma cena de Arquivo X, né? Sim. Até comentei isso eu lembro de eu ter comentado que a gente se sentia como se estivesse no episódio do Arquivo X. Meramente coincidência, então, tranquilo. Tem uma outra correlação que foi feita daí, isso sim, no livro, Carlos, que é a questão destes animais que eram encontrados, geralmente perto de locais com água, lagos ou rios, né? Exato. Ou tinha lago, ou tinha rio, ou tinha algum charco. Isso a gente constatou, a maioria dos casos. Tinha um caso até que os animais, eles iam parar dentro dessa água, né? Eles eram mortos, eles eram atacados e a gente encontrava o corpo deles, ou a gente, que eu quero dizer, o proprietário, né? Encontrava o corpo desses animais dentro da água. Agora eu vou entrar num outro assunto bem interessante contigo, que é em relação à parte das farsas. Eu tenho bem fresco na minha memória um caso que comenta que uma menina tirou uma foto numa praça, né? E saiu no jornal e tal, dizendo que era um OVNI, que era um disco voador. Sim. E tu, por iniciativa própria, foi atrás da história, né, para pesquisar, e acabou descobrindo que era uma montagem, querendo ou não, de uma forma ou de outra, uma montagem, né? E aí eu já emendo a minha pergunta, que é pra ti, assim. Qual que é uma das maiores farsas, no caso de ufologia,
e também da questão da paranormalidade ou caso insólito, né? Que tu acha que acaba trazendo mais, atrapalhando mais essa questão e ridicularizando mais a coisa e que é falada até hoje do que ajudando a divulgar de forma científica? Vou começar atrás para frente. Eu acho que quem é uma pessoa, na verdade, que tá assim, prejudica bastante a ufologia, mas existem outros grupos também. É o tal do... Sim. Ele atrapalhou muito, atrapalha muito as pesquisas, ele inventou uma história de tipo... Eu sei que ele virou arqui-inimigo do Gevaer, né? Uhum. E eu conheci quando ele apareceu em Curitiba, eu vi o cara fazendo mágicas, né? Mágicas de salão, mas é aquela coisa, sempre tem gente precisando de apoio e as pessoas, assim, acabam se aproveitando dessas pessoas, né? Então, ele parece até que foi preso aí em Porto Alegre como estelionatário, porque tentou vender terrenos lá no Mato Grosso para pessoas terreno que ele não tinha, coisa parecida. Enfim, eu nunca mais ouvi falar dele, mas eu sei que ele incomodou bastante. Vez ou outra ele surge de novo, né? Os bastidores aí, o pessoal comentando alguma coisa sobre ele. Então, mas assim como ele, existem outros grupos também. Teve um grupo em Ponta Grossa, que é uma cidade vizinha de Curitiba, que andou publicando fotografias de OVNIs, mas muita fotografia. Eu já suspeitei pelo número das fotos, mais de 40. Aí a gente foi investigar e era tudo montagem, sabe? Tudo brincadeira assim no campo que eles fizeram, e eles estavam divulgando como se fosse de verdade. Mas o pior de tudo foi um jornal de São José dos Pinhais, lembro uns anos atrás, que eles publicaram uma matéria dizendo que tinha aparecido, estava uma onda de OVNIs na região, e numa colônia, não me lembro do nome agora, que lá estava aparecendo muito OVNI, muitas pessoas estavam vendo, e daí eles chegaram a publicar depoimentos de pessoas com o nome delas completo. Aí o que eu fiz? Como eu estava lá, eu me senti na obrigação de dar uma olhada nisso. Chegando na região, na tal da colônia, eu não encontrei absolutamente ninguém daquelas pessoas. E nenhum deles existia. Foi tudo inventado pelo jornal, pra vocês terem uma ideia. O jornal inventou uma história para fazer matéria de capa. Inventou nome de pessoas que não existem. Eu achei aquilo assim um cúmulo, né, da perda de tempo, né? Eles fazem a gente perder muito tempo. Muita gente brinca com 3D, hoje em dia é muito comum, né? O pessoal fazer brincadeira com 3D em cima de filmes, achando que a gente tem que perder tempo analisando esses filmes, e daí todo mundo quer saber o que é. Enfim, filmes eu já nem perco mais o meu tempo. Filmes e fotografias, para mim, eu já desconsidero, porque eu considero mais importante provas físicas no local, tipo queimar um solo, deixar uma marca, enfim, deixar alguma evidência física, do que propriamente uma foto, uma imagem que pode ser manipulada, né? Eu acho bem, bem complicado. E qual que era o começo da pergunta mesmo, para eu encerrar essa resposta? Não, e na verdade era também essa que tu acabou respondendo, né? Que era na questão da paranormalidade também, a questão de que qual eram as farsas que tu achava que mais atrapalhavam, né? E não, na verdade a minha próxima pergunta para ti é quais que são os teus projetos novos agora de pesquisa, né? Livro ou documentário, e se tu quer divulgar algum outro trabalho mesmo fora do meio, porque eu também tenho outra coisa que eu acompanho o teu trabalho que eu gosto muito, e é steampunk. E eu sei que tu tem vários projetos e contos, e tem, acho que até um filme, alguma coisa nesse sentido, né? E então, se tu quiser falar mais abertamente sobre os teus próximos projetos e divulgar, eu te peço que tu faça isso, por favor. Então, o que eu tenho, com relação ao steampunk, eu fiquei 10 anos nessa, né? Eu me aluguei muito com o visual, achei muito bonito. Falei com o Bruno do Rio de Janeiro, que é o responsável pela loja central, né, de steampunk no Brasil. E ele falou, por que você não faz uma loja aí no Paraná? E eu acabei fazendo aqui, deu certo, a gente fazia encontros e inclusive eventos, né, anuais, às vezes duas vezes por ano. E o negócio foi longe, sabe? Hoje está na mão do André, um amigo meu lá de Curitiba, ele que está tocando agora a loja Paraná do Conselho Steampunk em Curitiba. E eu me afastei um pouco, mas eu curti bastante. Eu criei um personagem chamado Capitão Escarlate. A gente chegou a fazer vídeo-fotonovelas, né? Nós fizemos 3 vídeo-fotonovelas, se encontram no YouTube facinho, né? Uma delas chama Carnivale Steampunk, a outra, não sei se eu vou lembrar agora, são 3, esse eu lembro. Inclusive eu fiz com o pessoal de Campinas também, quando eu estive lá, andando de Maria Fumaça, e enfim,
eu me meto em outras áreas aí, como você bem colocou, né? Com relação aos contos que eu publiquei, eu até tenho alguns contos que eu publiquei que tem a ver com steampunk, né? Eu gosto de ficção científica, né? E alguns deles eu puxei para o steampunk. Eu participei, acho que de 2 livros com contos de steampunk. E até coloquei alguns personagens que eram amigos meus lá da loja, como personagens mesmo do conto que eu escrevi. Ficou bem bacana. Gostei muito, foi bem divertido fazer isso. E pretendo continuar escrevendo ainda nessa área, né? Agora, eu estou fazendo um projeto atual meu, ele foge um pouco da ufologia e também foge da ficção científica. Tem a ver com o meu doutorado, na verdade, com a minha tese de doutorado, é os anime encontros no Brasil. Eu estudei, uns anos atrás, esses eventos de anime que os jovens gostam tanto, né? Em Porto Alegre, inclusive, tem um evento bem grande relativo a essa temática, né, de cultura nipônica. Ela influencia muito o comportamento dos jovens aqui, que a gente chama de otaku, né, que é a gurizada que gosta de cultura pop japonesa. E eu estudei os eventos, estudei e decidi fazer um livro. E passei pelo mesmo problema das outras áreas. Esse também eu mandei para editoras que já publicaram livros parecidos e ninguém se interessou. Eu acredito que nesse caso foi porque o meu sobrenome não é japonês, né? É Machado, né? Então eu acho que eles não se interessaram pelo fato de eu não ser oriental e tá falando sobre a influência da cultura oriental. Eu acho que eu sou a pessoa mais indicada, ou qualquer um que seria, né? Digo, que não fosse japonês, porque quando você estuda uma cultura, o ideal é que você estranhe ela, você esteja de fora. O otaku japonês, por exemplo, ele foi estudado por um francês. Tem um livro muito bom chamado Otaku Virtual, se não me engano, e um francês, Etnan Barral, alguma coisa assim, Barral, o sobrenome dele. E o livro dele é bem interessante sobre o otaku japonês. E eu mostro o otaku brasileiro, que não tem nada a ver com o japonês. Eu mostro essa diferença, né? Eu analiso os eventos e fiz um livro sobre isso. Categorias de cosplay, que é as roupas que eles colocam de personagens de anime e de super-heróis também, né? Não é só, eu não falo só sobre a cultura nipônica nesse caso, eu entro também nessa área dos super-heróis, que está bastante em voga agora, né? E daí eu resolvi, como eu não estava conseguindo editora, eu resolvi para um outro caminho diferente dos outros 2 livros que eu fiz. Eu resolvi usar aquela plataforma Catarse, que faz campanhas, né, de campanha de arrecadamento, para poder fazer o livro como se fosse uma campanha. E é isso que eu fiz. Eu já está fazendo 20 dias que eu lancei uma campanha. Eu estou há 9 dias agora para terminar ela. São 33 dias de campanha. Eu fiz uma campanha curta para ver se eu consigo levantar. É meio audacioso, porque é bastante dinheiro. Para fazer 200 livros, eu preciso levantar R$ 7.600. Até agora eu consegui levantar só 2.000. Então vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro para lançar esse livro. E eu entrei naquele negócio deles lá que é tudo ou nada. Quer dizer, ou sai ou não sai. Se eu conseguir levantar os 7.600, eu não vou poder colocar o livro no mercado, infelizmente. Vamos colocar o link para, se der tempo, dar uma ajuda nessa questão, né? Bom. E, uma coisa triste é que as editoras do Brasil podiam estar pegando... não dá nem para chamar de nicho, porque, né? Por exemplo, aqui em casa eu tenho uma otaku de sobrenome alemão, mas tem uma otaku, né, brasileira. Então é uma questão que, infelizmente, é um desperdício de ótimos autores, de ótimos assuntos e livros. Pois é. E eu vejo esse meu trabalho como um referencial, viu? Academicamente falando, inclusive, para pesquisadores que quiserem pesquisar o assunto, porque você não tem nada sobre o assunto no Brasil. Eu acho que saíram 2 livros em São Paulo, só que eu tenho eles aqui. Um especificamente sobre cosplay e o outro também fala sobre steampunk, cosplay, medieval, mas não tem nada sobre os eventos de anime, não tem nada sobre a cultura desses jovens, sabe? Eu acho que o meu livro ele é inédito nesse sentido. Vai ajudar muita gente na área de pesquisa se ele passar a existir, né? Como referencial. Então eu estou batalhando para isso, para ver se ele sai. Se sobrar alguns números eu quero mandar para bibliotecas, né, para ficar disponível para as pessoas. Na época eu estava entusiasmado com a campanha, achei que ia vender bem. Eu tinha dito para eles lá pelo Catarse que se saísse até 7.600, se chegasse a 9.000, eu faria o livro em capa dura. Eu já tinha acertado com uma editora pequena aqui de Guarapuava para fazer isso. E que eu estou em Guarapuava agora morando, né? Sim. Eu estou aqui há 9 anos já.
Então, assim, novamente, né? Se tiver algum editor ouvindo a gente, por favor, entrem em contato. A gente deixa também os contatos depois, Carlos, tu passa para nós os contatos, o link do Catarse e os contatos para falar contigo profissionalmente nesse sentido. Sem problemas. Eu vou perguntar pro Carlos se tu tens alguma consideração final, alguma questão nesse sentido. Vou abrir um espaço também para os meninos, se quiserem te fazer mais alguma pergunta no tempo que nos resta, né? Tem uma coisa que eu queria falar, que é um livro que eu estou trabalhando agora. Eu aproveitei a pandemia para, entre outros projetos que eu tenho feito aqui acadêmicos, tem um livro de uma pessoa bem conhecida aí em Porto Alegre, que faleceu, chamava Vitor Soares. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Dentro da ufologia, ele era bem conhecido, porque ele já faleceu há alguns anos. E era um senhor que pesquisava a ufologia brasileira, né? Era açoriano, ele veio de Portugal, dos Açores. E era muito querido, um amigo meu, assim, que eu gostava muito. Ele morava em Gravataí, aí pertinho de Porto Alegre. E ele fez o sonho dele era fazer um livro sobre ufologia no Rio Grande do Sul. Ele queria muito lançar pela Biblioteca UFO, só que ele não conseguiu na época, porque ele ainda, apesar de já existir computador e digital e tudo, ele datilografou o livro, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, era bem complicado publicar o livro dele, que você teria que redigitar o livro, né? Aliás, você teria que digitar o livro, fazer uma revisão, para então ficar disponível para algum editor que tivesse interesse, né? E aí o que eu fiz? Eu visitei ele antes do falecimento dele, uns 2 anos antes, quando eu fui pesquisar o caso Olívio aí, e visitei ele em Gravataí, e toquei nesse assunto do livro, né? Lembrei disso. E ele deixou o original comigo. E na promessa de que eu fizesse essa revisão, digitalizasse o livro, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Eu já estou na metade do livro, né? E ele vai narrar toda a história da ufologia, da casuística ufológica do Rio Grande do Sul, de 1945, se não me falha a memória, até a década de 80, que foi o levantamento que ele fez para esse livro. Caramba, é um livro histórico que ele está quase pronto, e eu vou mandar pro Gevaia, para a revista UFO, para realizar o sonho dele. Eu espero que o Gevaia publique. Imagino que ele vai se interessar. E o livro é bem interessante, tem fotos, tem depoimentos, tem desenhos, tem croquis. É um material bem interessante de pesquisa que o Vitor fez. Eu imagino que ele tinha intenção de fazer mais livros. E ele tinha material para isso, a gente sabe disso. Um dos maiores acervos de ufologia do Brasil era dele. E quando ele faleceu, parece que o material ficou com a família. Até hoje eles não sabem o que vão fazer com esse material. Não sei se ele está indo para algum museu ou para algum ufólogo, enfim. Não se sabe com quem que está. E isso aí é uma coisa que a gente, assim, fica preocupado quando um pesquisador brasileiro ele falece. O que acontece com o material dele? Normalmente as viúvas vendem tudo baratinho para os sebos, né? Ou dar de presente para interessados, e acabam distribuindo o material, e o material acaba desaparecendo. Raramente doam para bibliotecas, e mesmo que façam isso, às vezes a biblioteca perde o material também. Eu sei porque eu já fiz isso, eu já doei material ufológico para a biblioteca lá de Curitiba, e eles já perderam, já sumiram com muita coisa que eu fiz doação para eles. É bem complicado. Aí no Rio Grande do Sul eu gosto muito do trabalho do Mostágio. Tem um museu de ufologia lá em Santa Maria. Sim. E ainda consegue preservar, né, esse material lá. E agora parece que estão fazendo um museu em Curitiba também. O Gevaia está querendo fazer um pela revista UFO. Novo espaço que ele está tendo lá agora, porque ele mudou a revista do Mato Grosso para Curitiba. Eu sei também de um outro ufólogo, acho que, se não me engano, o Edson Boaventura Júnior, também estava com um projeto já de montar um museu. Ele até chegou a me convidar uma época, eu fiquei interessado, mas a gente acabou não levando a cabo esse projeto para frente. Mas eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas, pensar em museu, pensar em preservar a memória dos casos, senão a coisa se perde com o tempo, né? Eles podem vir a desaparecer. Próximo, ele não é em Santa Maria, ele é numa cidade bem próxima ali, né? Eu visitei esse lugar uma vez, infelizmente não consegui ver tudo, e olha, deve ter uns 10 anos que eu tô prometendo pra mim mesmo, não, eu vou pegar a moto e vou ir até lá, porque é longe pra mim, né? E vou tirar um tempo pra visitar. E aí esse ano eu tinha conseguido, sabe, me organizar até financeiramente para fazer a viagem, para ficar lá e tal, e pandemia, né? Então estou aguardando. Mais alguma consideração? Mas eu dei sorte que eu consegui conhecer lá, sabe? Eu gostei muito do museu. Uhum. E recomendo que quem for do Rio Grande do Sul que vá visitar, ou mesmo que não seja, né? Que vá para Santa Maria, que
conheça um museu que vale a pena. O único problema é que você tem que agendar a visita com o Hernan antes, né? Então é legal você entrar em contato com ele através do Facebook, Sim. Ele é bem fácil, né? Para poder agendar uma visita lá e conhecer o museu. Vale a pena. É um pouco triste que ele é um museu bem pouco conhecido até para quem gosta do assunto, sabe? Verdade. Ele deveria... Fiz o mostágio que eu sou o único ufólogo que conheceu o museu até a época que eu fui lá. É bem triste, pensando que é um museu de ufologia, né? E que é tão pouco conhecido. É verdade. Os guris querem fazer mais alguma pergunta, Wellington, Gustavo? Eu quero fazer uma pergunta. Viu, Carlos, apesar de eu não conhecer tanto o seu trabalho quanto tu gostaria, mais por falta de oportunidade mesmo, né? Eu escuto muito, principalmente meu padrasto, alguns vídeos online de pessoas muito ligadas geralmente à religião espírita, citarem algumas raças alienígenas, né? E como são, por exemplo, os draconianos, os pleiadianos e etc e tal. Eu não sei se você, dentro das suas pesquisas, encontrou alguma coisa relacionada a essas raças em específico, algumas situações, ou seja lá o que for. Eu fico muito curioso em saber, né? Aproveitando a tua presença. Eu nunca encontrei, tá? Eu já ouvi falar também dessas raças e espécies e tal, mas assim, na casuística que eu tenho feito e pesquisado, eu nunca encontrei nada específico nesse sentido. O que eu tenho ouvido falar, quando o pessoal fala disso, é canalização através de meios espíritas, né? Eu tive um caso que eu pesquisei, que eu acho interessantíssimo. Como eu coloquei pro Diego antes, eu gosto de pesquisar coisas que eu tenho evidência, que eu tenho documentos para poder comprovar, né? E nesses casos fica mais difícil. Mas eu pesquisei um caso em Florianópolis, não lembro agora o ano. Eu tô para colocar eu tô colocando alguns vídeos agora. É até bom falar sobre isso. Eu tenho algumas gravações de áudio antigas de pesquisas ufológicas. Eu vou passar os links para vocês. Tenho feito junto com um rapaz, acho que de São Paulo, acho que ele é de São Paulo. A gente se conheceu aqui pela internet. Ele faz a legenda para mim dos áudios para a pessoa poder assistir e ouvir melhor. Eu tenho colocado no YouTube, no meu canal lá do Specs. Até eu vou mandar o canal para vocês, aí vocês podem divulgar para o pessoal poder ouvir. Dá para ouvir no carro, inclusive, se for o caso. É pelo YouTube, né? Mas é bem interessante. Daí tem vários casos. Ali tem o caso Tasca, tem o caso Chupa-Chupa na Amazônia, que eu tenho entrevista da médica. Tem outros casos que eu estou na fila, que eu estou passando para ele, a gente está legendando aos poucos e eu estou disponibilizando gratuitamente no YouTube lá, no canal do CIPEX. Esse caso da Daniela, que eu chamo, é o caso da Daniela, que ocorreu numa praia chamada Daniela, uma praia lá de Florianópolis. Ele é um dos casos que eu tô colocando lá, a legenda. Ele, se não me engano, já tá pronto, eu só não coloquei no ar ainda. E ele narra a história de uma mulher que é médium. Ela marcou uma sessão espírita com uma vizinha, uma conhecida, com os filhos dela, e ela não conseguiu levar ela no local onde ela costuma fazer, lá onde os espíritas... No centro espírita, obrigado. Ela não conseguiu levar no centro porque ele estava sendo reformado. E daí ela abriu uma exceção e levou essa senhora numa casa de praia que ela tinha, nessa praia chamada Daniela. E resolveu fazer a sessão lá. Chamou o guia dela e o guia falou que não era possível fazer a sessão espírita naquele local porque tinham duas entidades que não eram desencarnadas, ou seja, não eram mortas, também e eram vivos, mas não estavam sendo visíveis por eles, e que estavam ali. Daí eles começaram a descrever para ela, e eles descreveram dois alienígenas que estavam presentes na sala, assistindo eles, porque eles tinham se interessado pela força dessa mulher, dessa médium. Na hora que ela começou a se concentrar lá, eles se interessaram e vieram investigar o que era aquilo. Nossa. Aí ela ficou assustada, ou as pessoas também, porque eles não foram lá com esse propósito, né? Eles foram com outro. Daí a entidade disse pra ela, o guia dela falou, olha, a hora que eu der um sinal, vocês vão embora. Antes não. Aí eles ficaram aguardando o tal do sinal e de repente eles escutaram um monte de louça da cozinha, como se tivesse caído do balcão e quebrado no chão. Quando eu abri a porta da cozinha não tinha nada quebrado, estava tudo intacto. Aí ela percebeu que era o sinal, pediu para que todo mundo entrasse no carro e foram embora. Quando eles estavam indo embora do local, eles viram do lado direito deles um objeto físico. Todo mundo viu e ficou apavorado. Um objeto em forma de charuto perseguindo o carro, subindo e perseguindo o carro, durante quase todo o trajeto de retorno para a casa dela. Nossa. Tinha um trevo no meio do caminho, que permite acesso para essa praia chamada Daniela,
que é onde o objeto parou e deu a impressão que ele ia levar o carro e todo mundo ali. Nossa. Que a velocidade do carro estava diminuindo enquanto que o rapaz acelerava. E o carro cada vez diminuía mais. Pelo cálculo do motorista, o carro ia parar exatamente no local onde o OVNI estava. Mas ele acabou não levando eles e desistiu. Ele voltou ao normal o carro e eles conseguiram voltar para casa. Esse é um caso bem interessante. Foi o único caso que eu pesquisei lá em Florianópolis na época que eu morei lá. Eu morei 1 ano lá. Estudei lá também, trabalhei lá. E tive a oportunidade de analisar esse caso. É um caso pouco conhecido. Eu divulguei ele já na revista UFO, mas ele, não sei porque as pessoas não comentam muito. Eu acho interessantíssimo porque ele envolve o contato físico do objeto que eles viram com esse contato espiritual, no caso, né? Através do guia dela e desses seres que estavam presentes, mas invisíveis, né? Eu achei bem interessante isso. Um caso bem curioso. Muito curioso, cara. Eu vou atrás desse áudio assim que tu tiver colocado ele no ar para ouvir. Carlos, pergunta pessoal última para mim. Isso é uma questão que eu pretendo fazer com todo mundo que eu entrevistar, que eu acho interessante por uma questão de abrir a cabeça das pessoas em relação a religiões, tá? Também, se não sentir à vontade, a gente pode pular. Tu tens uma religião? Olha, eu fui criado na religião católica, Mas assim, eu não sou de frequentar a igreja todo domingo. Porque eu acho interessante porque, por exemplo, eu me considero espiritualista. Eu acredito em Deus, acho que ele existe, mas ele não é aquele velho barbudo, sabe? Sim. Eu vejo ele como uma entidade, uma força cósmica que criou o universo. Não só esse universo, mas todos os universos. Eu pergunto isso porque, basicamente, todas as religiões com as quais eu já tive contato e eu hoje sou um bandista esotérico iniciático. E também conheço bastante a questão do kardecismo e outras religiões. E em todas essas religiões mais espiritualistas, né, principalmente as mais recentes, como a Umbanda, que tem seus mais 100 anos, o kardecismo, sempre existe algum tipo de entidade ou algum tipo de guia, enfim, que ele tem essas características alienígenas, né? Nós, por exemplo, na nossa casa lá, a gente tem, cada membro tem a saudação à sua entidade específica. Não é uma casa que acredita, todo mundo acredita, mas nós temos, por exemplo, uma saudação a Taxerã, por mais que eu não acredite tanto nessa parte. E em outras, eu conheci muito o pessoal kardecista que também tinha ligação com esses seres alienígenas e tal. Então, por isso que eu perguntei, né? Porque eu acho interessante também ver essa ligação que as pessoas têm religiosas com a ufologia. E hoje eu tenho a impressão de que a ufologia ela tende muito a se tornar uma nova religião, se já não o fez, né? Se já não tem, eu vi o pessoal da revista UFO comentando alguma coisa, que eu participo lá da lista dos membros, né? E o pessoal comentou alguma coisa que tem um cara, acho que americano, que fez alguma coisa assim. Ele montou uma religião baseada nos princípios ufológicos, que eu achei estranho. Mas até do pessoal do Star Wars também tem, né? Os Jedi, tem a religião Jedi lá. Então sempre aparece alguma coisa assim. Né? Sim. Mas era só uma coisa. Eu não tenho nada a ver com isso, te garanto. Não, tranquilamente. Eu até assim, tem uma coisa que a gente vê pelo teu trabalho, é que há uma separação bem nítida, né, dessa ufologia científica para essa ufologia esotérica, como se convenciona falar. Carlos, eu vou te agradecer muito por ter estado com nós nessa conversa. A gente fica muito grato, muito honrado mesmo, né? E é isso, por enquanto, de minha parte. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, se tu quiser, tu pode se despedir, Carlos, e deixar mais um último recado. Agradeço muito o convite que vocês me fizeram. Eu gostei bastante. Fazia tempo já que eu não fazia um podcast, né? Eu gosto de podcast, acho muito legal. A gente fica bem à vontade, né? E acaba sempre traz alguma novidade. Cada podcast eu falo de uma coisa que no outro eu não falei, ou me faz uma pergunta diferente. Eu acho legal isso, né? Porque não adianta você ficar pesquisando ufologia por cima, ouvindo sempre a mesma coisa, né? Porque os jornalistas, quando eles fazem entrevista com os ufólogos, eles sempre perguntam a mesma coisa. Então a gente perde muito tempo repetindo a mesma coisa em cada entrevista que você faz. E a gente não consegue aprofundar o assunto, né? E a gente gosta de aprofundar. E num podcast você consegue aprofundar mais, você consegue falar mais. Como num livro, né? Quando você publica um livro, você aprofunda mais o assunto, você não fica naquela coisa superficial, né?
que é o Facebook, né? O Facebook você não consegue aprofundar nada, não tem como, né? Infelizmente as pessoas vão, a tendência é não aprofundar, né? É o superficialismo, é saber um pouco de tudo, né? O que eu lamento, porque as pessoas acabam cogitando ou elaborando coisas na cabeça delas que não tem nada a ver com a realidade. Sim. É uma pena. Mas se vocês puderem, os ouvintes que estão, né, continuar atrás desse tipo de conhecimento, né? Ouvindo no carro, ouvindo em casa, ouvindo onde for, né? No fone de ouvido, escutando um podcast, eu acho muito legal isso, né? Aprofundando mais um assunto, adquirindo mais cultura, né? Eu respeito muito as culturas, tanto que vocês viram, né? Tanto meu trabalho de ficção, quanto meu trabalho ufológico, quanto meu trabalho acadêmico, ele sempre está analisando culturas diferentes, pesquisando culturas diferentes, né? Eu sempre estou atrás e respeito tudo isso. Eu também vou deixar o meu agradecimento aí pro Carlos por ter se disponibilizado, por estar participando com a gente. Apesar de estar conhecendo o Carlos agora, eu já ouvi tantos episódios de podcasts onde ele participa que eu sinto como se já conhecesse, né? Então, agradeço aí pela participação. Quem sabe aí a gente acaba combinando aí algum outro episódio mais pra frente, né? Então fica aí o meu agradecimento. Tudo bem, pode contar comigo. Só repito, né? Eu espero que a gente possa contar contigo novamente, porque o assunto ele é extenso. E eu quero agradecer também por todo mundo que ouviu até agora. E deem o seu feedback, gente. Mandem e-mail, mandem mensagem. O Gustavo e o Wellington ficam emocionados quando vocês mandam mensagens. Experiência própria. E somos todos, principalmente os meninos, muito acessíveis para as dúvidas e para o feedback. Mandem o feedback, digam se vocês gostaram, para a gente poder continuar fazendo esse tipo de programa, né? E continuem, por favor, acompanhando o Desocultados no canal oficial, com o seu podcast oficial lá. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, até o próximo episódio. Até mais. Um abraço.